Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos amados em Cristo, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, que a unção do Espírito Santo de Deus estabeleça sobre a vida de vocês, sobre os lares de vocês, trazendo um pouco de sabedoria, um pouco de conhecimento, para a gente entender um pouquinho da sua santa, sagrada palavra. Estou passando aqui para iniciar esse vídeo, para mostrar um pouco das perguntas, das questões bíblicas que a palavra de Deus responde, né? O que a palavra de Deus menciona sobre essas dúvidas que essas pessoas têm, né? Não só pessoas crentes, não só as pessoas evangélicas, não só as pessoas católicas, né, religiosas, mas também as pessoas que às vezes não seguem nenhuma religião, né? E ela tem umas curiosidades e gostaria que a pessoa, a Bíblia esclarecesse essa curiosidade dela, né? E através do Espírito Santo de Deus e através da palavra de Deus, a gente tenta mencionar o mais certo, o mais correto para a pessoa se identificar com aquilo que a gente está passando para ela, tá bom? Vamos dar início então. Antes de eu começar, gostaria de agradecer a vocês todos, que Deus derrame nesse início de ano, né? Nesse começo de ano, Deus derrame a benção sobre cada um de vocês. A gente vai estar orando aqui para vocês, que realmente o Espírito Santo de Deus estabeleça na vida de vocês, estabeleça nos lares de vocês, trazendo alegria, paz, amor, esperança, prosperidade e o que não pode faltar, a fé em Deus, a fé em Cristo, tá bom? A gente vai dar início respondendo 3 perguntas que chegaram até mim, do Joelso dos Santos. Joelso, grande amigo, Joelso dos Santos, ele está perguntando, né, para a gente identificar uma pessoa como pastor, né? Ele está falando sobre pastores que abriu igreja, pastores que frequentam igreja, e fala sobre a palavra de Deus, né? Menciona dentro da doutrina, dentro da entidade religiosa, para a gente saber se realmente aquela pessoa está consagrada, aquela pessoa é consagrada a Cristo, né? Se eles estão no preceito, né, da lei da palavra de Deus, né? A gente vai estar mencionando sobre isso daí, esclarecendo a dúvida do Joelso dos Santos, o que a palavra de Deus diz. Também vai estar esclarecendo a dúvida da Júlia Lima. A Júlia Lima está perguntando sobre depressão, né? Se a palavra de Deus menciona alguma coisa sobre esse tipo de doença, se essas doenças são doenças espirituais, se são doença física, né? E a gente vai estar falando um pouquinho sobre depressão, sobre síndrome de pânico e outras doenças que são ocasionadas pela cabeça da pessoa. Também o Cleiton Teixeira, tá? Ele está perguntando se a gente é obrigado, se a gente é obrigado, né? Ele está dizendo aqui, se é obrigado a ir em todos os cultos, né? Se isso é pecado, se ele escolheu o culto para ir, porque ele não se identifica com certos pastores. Está dizendo aqui que ele não se identifica com certos pregadores que vão pregar a palavra de Deus, e ele não se sente vazio, e ele não vai nesse dia, se isso é pecado ou não. A gente vai estar respondendo essas 3 perguntas para vocês dentro da palavra de Deus, né? Não é o que eu disse, não é minha opinião, é a palavra de Deus, tá bom? Então a gente vai estar entrando primeiro na pergunta do Joelso dos Santos, né? Como uma pessoa se pode identificar se a pessoa realmente está dentro dos preceitos da palavra de Deus, né? A gente tem vários versículos na palavra de Deus, vários capítulos, desde Gênesis a Apocalipse, né? Basicamente parece que foi feito realmente para pessoa que tem essa dúvida. Perdão. E no Novo Testamento, principalmente, né? Encontramos em vários lugares da palavra de Deus, né? Vamos lá, tem Mateus, Deuteronômio 18:20, Mateus 7:15, né? Em Gálatas, em Coríntios, em vários lugares da palavra de Deus menciona sobre o falso profeta, né? Vamos dizer assim, que é a pessoa que realmente não está com Cristo e esconde atrás da palavra de Deus, né? Ela se esconde atrás da palavra de Deus para mencionar e fazer a vontade própria, né? A vontade dela. Então a gente vai estar respondendo a pergunta do Joelso dos Santos, né? Se realmente os pastores, os pregadores, né? Os apóstolos, as pessoas que trabalham no ministério de Deus, se realmente, como identificar se ele está dentro do padrão de Deus, né? Está dentro do parâmetro da palavra de Deus, né? Então em Romanos capítulo 16, versículo 17 em diante, para mim é uma das melhores passagens que tem para explicar sobre esse assunto.
para explicar se realmente essas pessoas que diz ser escolhida por Deus, né, que diz ser ungida, que seja consagrada, né, e elas realmente estão no parâmetro que Deus quer. Romanos capítulo 16, versículo 17, se vocês puderem acompanhar, se acompanha comigo, se não puder, seja pelo menos ouvinte da palavra de Deus. Amém? Vou ler. Rogo, vós irmãos, que notes bem aqueles que provocam divisões e escândalo, em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Olha para vocês verem, ponto aqui. Rogo, vossos irmãos, que notes bem aquele que provocam divisões e escândalo em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, e com suaves palavras, presta bem atenção, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, quer dizer, dos bobos, né, dos ingênuos. Então tem que prestar muita atenção, porque existe muitos que têm uma lábia boa, uma conversa boa, um jeito de fazer as coisas acontecer, que parece que ele é uma pessoa escolhida, mas realmente a palavra de Deus mostra que não, né? Que você tem que se afastar desse tipo de pessoa. Está falando aqui, afastais deles, porque essas tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e assim o seu próprio ventre. Ele está só pensando no umbigo dele, tá bom? E o que eu posso dizer sobre essa passagem para complementar ela? Que às vezes você ainda não entendeu. Eu sei que é difícil, né, a pessoa pegar o que está escrito aqui e discernir. A gente já está acostumado com a palavra de Deus, alguns que já estão acostumados com a palavra de Deus, para eles já basta, né? Já fala, já basta, já peguei, entendeu? Mas tem uns ainda que não pegou, não sabe, entendeu? Quando ele diz que essas pessoas que diz que serve a Cristo e não realmente serve a Cristo, você tem que conhecer as pessoas, como se diz pastor, pela vida dele que ele anda. Lá em, por exemplo, lá em Mateus 7,15, eu não sei se vai dar tempo de eu ficar passando os versículos tudo, né? E seria muito grande, mas em Mateus 7,15 vai estar falando para você conhecer a vida de uma pessoa que está sendo um líder teu religioso. É através da vida dele que você vai saber se realmente essa pessoa está de acordo, né, com o que Cristo pede. Mateus 7,15. Dá uma corridinha lá, Mateus 7,15. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Vou baixar um pouco o som aqui. Mateus 7,15. Mateus 7,15 diz assim: acautelai vós dos falsos profetas, que se vós apresentas disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelo seu fruto os conhecereis. Pelos seus frutos o conhecerei. Pelo que fazem, né, pelo que vive, você o conhecerá. Entendeu? Colhem porventura uva dos espinheiros e figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Presta atenção. Se ele for uma pessoa boa, ele vai produzir bons frutos em volta dele, na família dele, no ambiente que ele vive, com os amigos, com os filhos, né, com a esposa. Continuando. Mas assim, os que porém produzem maus frutos, porém as árvores que produzem maus frutos, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E assim, pois pelos seus frutos o conhecereis. Amém? Então mostra novamente aqui em Mateus que essa pessoa que você está ouvindo ela, escutando ela, né? Que ela às vezes arranca alguma passagem da palavra de Deus, fala de Deus para você com aquela emoção, né? Com aquela conversa meiga, com aquela conversa bonita, sábia, né? E você está sendo iludida, porque realmente ele está tirando alguns versículos da palavra de Deus e mencionando coisas que é coisas materiais, coisas do homem, né? Coisas que não se encontram de acordo com a palavra de Deus, né? Quando você sai fora do parâmetro da palavra de Deus, você já não está sendo uma pessoa identificada como Cristo. Você está saindo fora do que
o preceito que Cristo pede para nós, né? A gente vê que isso acontece realmente lá em Gálatas também, Gálatas 1:8. Você pode ir lá em Gálatas 1:8, né? Você vai ver que está escrito lá assim em Gálatas 1:8, que o evangélico, mesmo que desça um anjo do céu, pregando um evangelho diferente, entendeu? Isso é anatema, né? Isso daí você não pode acreditar. Você tem que sair fora, porque não deve aceitar, mesmo um anjo pregando um evangelho diferente, quanto mais, vamos dizer assim, um pastor, né? Um membro da igreja, um pregador, que está pregando o evangelho que seja diferente da doutrina de Deus. Então a gente conhece realmente por isso daí, né? Em Efésios fala, né, também, em Coríntios fala também como deve ser o parecer de um pastor, né? Como é a vida dele. Ele deve ser casado, deve ser pai de filhos, né? Deve ser um bom marido, ele deve ser uma pessoa que cuida realmente das ovelhas, que abraça as causas das ovelhas, que visita as ovelhas, que vão na casa das ovelhas, procura saber o que está acontecendo com as ovelhas, quando não aparece no aprisco, quando aparece na igreja, né? Não é só na hora do dízimo, não é só na hora da colheita, é na hora que a pessoa está necessitando de você ir lá visitar a pessoa, fazer uma oração para a pessoa, passar saber o que está acontecendo entre famílias, se é briga, se é intriga, se é algum outro membro da igreja que discutiu e a pessoa não está indo, por quê, o motivo. Isto é o verdadeiro pastor, é aquele que cuida realmente das ovelhas, não corre das ovelhas e nem está interessada só no 5º dia último da ovelha, tá bom? Então fica deixando bem claro aqui para você, Joelson, a sua pergunta sobre como conhecer um verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor é conhecido desse modo, como a palavra de Deus ensina. Se na tua igreja tem alguns preceitos que eu diz aqui meio diferente, é bom você ficar com a antena ligada, vamos dizer assim, porque algo de errado está acontecendo, tá bom? Se o teu pastor não se preocupa com você, se o teu pastor não ora para você, né? Não quer saber o motivo que você está deixando de ir na igreja, não liga, não vai atrás, se ele não tem aquele contato de pastor, que é a pessoa que abraça a causa, né? Se ele quer ser um pastor, ele tem que abraçar as ovelhas. Ele não pode ficar só lá em cima do púlpito, não, né? Ministrando, fazendo vidinho, né? Eu vejo muitos pastores aí que eu até queria parabenizar eles, né? Que começaram a seguir o que eu estou fazendo aqui e de certo modo, né? Começou a fazer uns vídeos aí também, né? Falando sobre a palavra de Deus, falando sobre o que está fazendo, o que deixa de fazer, o que a igreja vai fazer. Isso é muito bom, é muito gratificante para Deus. Mas eu falo para vocês também, pastores, né? Tenta falar mais sobre o pecado, falar mais sobre o que está escrito dentro da palavra de Deus, o que Jesus manda a gente falar, tá bom? Não somente ficar falando sobre a glórias, o que a igreja está fazendo, o que a igreja deixa de fazer, né? Isso daí é fácil, é tão gostoso sentar aqui na frente, ficar falando só coisa boa para você, passando na tua mente só coisa boa. Mas a verdade não é essa. A palavra de Deus mostra também que a gente tem que falar sobre o pecado, sobre o que a pessoa está fazendo de errado, aonde que a gente tem que cutucar, na ferida da pessoa, tá bom? Então fica aí respondida a pergunta de Joelson. Vamos para a pergunta agora da Júlia Lima, que ela pergunta sobre depressão, se essa doença, depressão, realmente, essa doença é uma doença espiritual, se é uma doença física, né? Ela quer saber. Júlia, na realidade, né, eu vou responder dentro da palavra de Deus, o que a palavra de Deus menciona, mas como psicanalista também, eu vou mostrar para você o que é a depressão e o que é a síndrome de pânico, né? O que é essas doenças que acontecem na mente da pessoa. Isso daí não é uma coisa, vamos dizer assim, tanto espiritual, é uma coisa mais física, né? Aonde que entra a parte espiritual disso daí? O demônio, o Satanás, ele acha brecha em todos os lugares, ele acha brecha em qualquer lugar da fraqueza da pessoa para poder dominar a pessoa e para poder entrar na vida da pessoa. Quando ele acha essa brecha, quando ele acha esse lugar, esse defeito que a pessoa tem, né, ele consegue entrar na vida da pessoa. E a partir do momento que ele entra, aí já não torna só uma coisa tanto física, mental, se torna uma coisa, não torna uma coisa psíquica, uma coisa
de cabeça, se torna uma coisa espiritual, porque aí já está tratando com dois causos. Está tratando com um causo tanto mental, né, física, como também um causo espiritual. Olha para você ver a dificuldade quando esse inimigo entra na vida da pessoa, entra na mente da pessoa. Então, os primeiros passos para a pessoa que conhece quando a pessoa está com uma síndrome de uma depressão, deprimida, um síndrome de pânico, entendeu? É a ansiedade. A pessoa começa com uma síndrome de ansiedade. A ansiedade da pessoa, né? Nada está bom para ela, não tem lugar bom para ela, né? Ou come demais, ou não come, ou, entendeu? Aquela ansiedade para sair, ansiedade para fazer as coisas, para receber as coisas, para ganhar as coisas, ver as coisas. É ansiosa em tudo que ela faz. Isso daí já começa a ser o primeiro passo para a pessoa caminhar para uma depressão, né? Para uma síndrome de depressão. Essa depressão, ela é uma depressão, quando ela atinge a mente da pessoa, ela consegue dominar a pessoa através de uns conceitos que a mente da pessoa não absorve. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Uma pessoa com depressão, ela não tem medo. Ela não tem medo. Medo do quê? Ela não tem medo da morte. Ela começa a perder o medo da morte. Ela começa a perder a vontade de viver. Ela começa a perder o prazer da vida, o prazer de namorar, de casar, de afeto com o filho. Esse afeto amoroso, essa parte amorosa acaba caindo. Ela não tem mais, ela não se cuida mais, ela não se trata mais, nem quanto ela, quanto mais ao que está em volta dela. Você começa a perceber que essa pessoa está ficando deprimida, está ficando totalmente, então, esvaziada, está ficando num canto esvaziado, vamos dizer assim. Então isso já começa a ser um caso preocupante, que essa pessoa precisa de um cuidado especial. E isso não é frescura, viu, gente? Tem muitas pessoas que falam, depressão é coisa de rico, né? Pobre não tem isso. Muito pelo contrário, tá bom? Isso daí afeta tanto criança como adulto. Tá? Não tem idade para afetar isso daí, não tem padrão de ser rico ou ser pobre, entendeu? De classe social, classe baixa, não existe isso daí. A depressão, ela ataca qualquer um, entendeu? E o fato dela ser uma doença desse jeito, uma doença tão, vamos dizer assim, traiçoeira, que ela pega você de repente, se você não tiver firme na fé, agora entra a palavra de Deus, se você não tiver firme na fé e não aceitar realmente os parâmetros da palavra de Deus, né? O que a palavra de Deus vou te passar agora, realmente você vai ficar incurável. Vai ser uma doença incurável. Você pode fazer tratamento com psicanalista, com psicólogo, com psiquiatra, pode tomar remédio, pode fazer o tipo de coisa que você quiser. Vai ser muito difícil da pessoa sair por coisas, vamos dizer assim, física. A pessoa tem que ter o lado dela espiritual aberto para poder fazer a vontade de Deus, entendeu? A pessoa tem que querer aceitar Deus. É a mesma coisa de uma pessoa que fuma, um exemplo, ou que bebe, um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que fuma e que bebe. A pessoa que fuma diariamente e que bebe diariamente, e aquela pessoa que, se ficar sem aquilo lá, começa a dar tremedeira nela, começa a passar mal, né? Começa a ficar zonza, porque ela necessita do cigarro, ela necessita da nicotina, ela necessita do álcool no sangue dela para poder fazer o metabolismo do corpo dela, né? E se essa pessoa, quando ela necessita disso daí, ela tem que correr atrás. A partir do momento que ela está consciente e ela fala, eu quero parar, eu não vou, eu vou aguentar e vou parar. Se ela tiver força suficiente para fazer isso daí, é a brecha que Deus precisa. É a fretinha que Deus precisa para entrar, entendeu? E mudar completamente a vida dela. Aí sim, Deus vai fazer parte da vida dela. Deus vai dar força para ela. É a mesma coisa no caso da depressão. Se você não querer, se você não tiver essa força de vontade de falar assim, não, eu quero, eu vou mudar, eu quero, eu tenho que mudar, eu preciso aceitar Jesus, eu preciso ter uma palavra de conforto para me reanimar. A partir do momento que você procura isso daí, você pode ter certeza que você vai ser curado em nome de Jesus. Mas a partir do momento que você se isola e não quer ser curado, e não quer ouvir
a verdade, ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir os preceitos que Deus tem para você, para a tua vida, é a única fonte, é a única força que vai conseguir te levantar. Quando a pessoa cai na depressão, não existe outro lado que te levante você, sem ser Deus. Se alguma outra pessoa, algum outro médico, algum outro, vamos dizer assim, vizinho seu, amigo, te diz que um psiquiatra é bom, que um psicólogo é bom, que um psicanalista é bom, mentira. Não existe pessoa que consegue entrar no teu intelectual, que consegue entrar na sua mente, se você não permitir. Se você não permitir, não tem quem consegue. Somente Deus consegue. Somente Deus consegue mudar a tua vida, mudar teu comportamento, fazer você ter motivo de novo para se levantar da onde você está e tornar uma nova alma vivente, tornar um novo corpo vivente. Somente Deus. Não tem outro preceito, outros caminhos, vamos dizer assim, tá? A psicanálise ajuda. O psicólogo ajuda, o psiquiatra ajuda. Não estou negando que eles não ajudam. Se formaram para isso, né? Eu trabalho como psicanalista, né? Eu fiz psicanálise, eu trabalho como psicanalista. Eu tenho vários clientes meus, pacientes que eu visito, que eu converso, entendeu? E a primeira coisa que quando eu entro na mente deles, quando eu entro para conversar com eles, é se eles acreditam em Deus. Porque quando a pessoa diz que não acredita em Deus, se torna mais difícil você trabalhar com a mente dele. Porque a mente dele já não está... Se ele não acredita em Deus, se ele não tem amor mais, perdeu o amor, né? O que Paulo fala em Coríntios, perdeu o amor, fica muito difícil o tratamento da pessoa. Fica muito difícil. Agora, a partir do momento que a pessoa fala, não, eu acredito em Deus, eu estou desse jeito aqui, mas infelizmente, né, não sei o motivo, mas eu acredito em Deus. Eu sei que Deus existe. Aí a história muda, entendeu? Aí é Deus que vai combater com Satanás. Não é eu, não é ela, não é a psiquiatra, não é psicanalista, não é psicólogo. É Deus versus Satanás. Quem será que ganha a luta? Né? Não tem nem explicação para dizer para vocês quem que vai ganhar a luta, né? Mas a pessoa tem que querer. E aí precisa de um psicanalista, é lógico, precisa de um psicólogo, ou principalmente de um pastor, né? Para poder te conversar na tua cabeça, colocar na tua cabeça o motivo da vida e o motivo de viver feliz, tá bom? Por mais que seja, vamos dizer assim, desagradável, que você pensa que não tem recurso mais o que você passou, seja a morte de ente querido, seja problemas de saúde, problema com drogas, seja o que for, está passando nesse momento na sua cabeça. Pode ter certeza, eu não sou a luz, pastor seu não é a luz, o padre seu não é a luz, né? O amigo seu que você mais amava, que te abandonou, não é a luz, né? Mas eu posso dizer uma pessoa que é a luz, ela se chama Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Ele é o único que pode tocar no seu coração e mudar a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos para a terceira pergunta para encerrar o vídeo. Terceira pergunta é do Creito Teixeira. Para dar continuidade, agora nós vamos responder a pergunta do Creito Teixeira, né? O Creito Teixeira, ele está perguntando se é obrigado a ir em todos os cultos, né? Se a pessoa tem a obrigação, né, de ir em todos os cultos, se é pecado a pessoa não ir em todos os cultos, né? Ir só no culto que gosta, ou só quando pode, né? E eu vou estar respondendo para ele então. Bom, dentro da palavra de Deus, né? Vamos estar respondendo dentro da palavra de Deus. A pessoa não é obrigada a ir em todo culto, né? De maneira alguma. Mas é uma coisa até estranha, né? Não sem querer ser uma pessoa assim estúpida, porque eu não sou isso, estou bem longe disso daí, né? Ainda mais pelos meus amigos, meus irmãos perguntam para mim. Mas a partir do momento que você já fala que você não quer ir e vai, você já está indo forçado. Deus não quer isso daí, tá? Você já está fazendo errado. Hoje é culto de cura e libertação, um exemplo. Eu não vou, porque eu não gosto. Aquele povo pulando, aquele povo, as orações mais fortes. Eu não gosto disso. Eu não vou. Eu vou só no culto de ação de graça. Tudo bem, entendeu? É um direito que você tem. A palavra de Deus não menciona que proibindo você de não deixar de ir em algum culto, né?
Você tem que ir com a vontade tua, com alegria, né? Vamos à casa do Senhor com alegria, né? Vamos louvar, cantar com alegria. Deus não pede para você ir já saindo da sua casa murmurando, né? Reclamando para ir no culto. A partir do momento que você faz isso daí, você praticamente já está deixando a desejar, você já está pecando, está indo forçado, uma coisa que Deus não quer. Ninguém vai por goela abaixo, vamos dizer assim, né? Deus quer que você vá por amor, por alegria. E o que eu posso dizer para você que está dentro da palavra de Deus, há vários versículos, né? Por exemplo, lá em Coríntios, lá no capítulo de Coríntios 11, 18, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 18, fala sobre divisões na igreja, né? Fala como quando a pessoa se divide, não aceita, por exemplo, no seu caso, como no seu caso mesmo, que não quer ir nesse culto, não aceita ir no culto. Um exemplo, você está dividindo a igreja. Você está mencionando que alguma coisa que não te agrada lá. Se você não está indo nesse dia, é porque alguma coisa não te agrada. Se não for uma coisa que te impede, uma coisa que você está trabalhando, uma coisa que você está, né? Vamos supor, você está folgado na sua casa e não vai porque você não quer ir. É porque alguma coisa lá dentro está te impedindo você de ir, né? Que está te fazendo um mal que você não está querendo. Aí você tem que ver, analisar o mal. O que é o mal que está fazendo para você lá dentro? Será que é a pessoa que está pregando? Será o jeito que a pessoa está pregando? Será que é o jeito que está acontecendo dentro da igreja? Você precisa saber disso daí. A hora que você discernir isso daí, você vai ver onde está o erro, né? Se é com você ou se é com a igreja. E a partir do momento que você vai por vontade própria, entendeu? E mesmo assim você vê alguma coisa que está errado lá, a palavra de Deus menciona em 1 Coríntios 11, 18, que essa divisão acontece dentro da igreja. É preciso acontecer essa divisão dentro da igreja, para mostrar onde está o erro, para mostrar os erros que está tendo na igreja, entendeu? Então, se realmente alguma coisa não te agrada, é porque alguma coisa está errada, ou com você, ou com a igreja. Porque por mais que a pessoa fale assim, exemplo, eu evangelizo bastante, eu vou em bastante igreja, né, pregar o evangelho de Deus, pregar a palavra de Deus, e várias igrejas que eu frequento tem o culto de cura e libertação e o culto de ação de graça. Não sei se todas elas é assim, mas a maioria que eu vou é desse jeito, né? Tem o culto de família, né? Tem o culto de ação de graça e o culto de cura e libertação. Aí vamos supor que no seu caso você não gosta de ir no culto de cura e libertação. Você vai só no culto de ação de graça ou no culto de família. Nesse caso, você está deixando de ajudar irmãos teus que estão precisando da tua oração. Está deixando de ajudar a unir aquela força espiritual da igreja, para ajudar alguém que está necessitado como você. Alguém que estava passando por isso daí. Você está entendendo? Como é que a igreja tem que ser unida? Porque ali, mesmo que você não precisa fisicamente de cura e libertação. Eu não preciso, eu estou bem em Cristo, eu estou bem com Deus, eu me sinto cheio do Espírito Santo de Deus. Então, se está cheio do Espírito Santo de Deus, é aí que você tem que ir na igreja. Aí que você tem que ir nesse culto de cura e libertação, para pôr a mão em enfermos, curar, para orar para eles e curar eles, tá bom? E já é o contrário, ó, para você ver. Agora, se você não for e ficar, você está guardando só para você mesmo. O Espírito Santo de Deus está acomodado aí só na sua casa, no teu quarto. Está legal? Então, você tem que realmente, para você ver, é uma coisa que a igreja é uma coisa tão formosa que um depende do outro, um necessita do outro. Tá bom? Espero ter respondido a tua pergunta, esclarecido tuas dúvidas, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, gostaria de agradecer a vocês, que esse ano começa realmente maravilhoso para vocês na presença do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus vos abençoe, que Jesus Cristo permaneça em sua vida, seja o foco principal da sua vida. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço desde já, que o Espírito Santo de Deus possa estar sobre cada um de vocês, trazendo para vocês a alegria, a paz e a prosperidade que nós necessitamos, tá bom? Que seja um ano maravilhoso 2022. Deus abençoe e até a próxima.